Trevor Henderson, um artista canadense com um dom inconfundível de criar as criaturas e entidades mais macabras de literalmente toda a internet. E bom, digamos que numa dessas surgiu a tão fabulosa mitologia de Trevor Henderson, ou como muitos chamam, o universo dos gigantes de Trevor Henderson, onde dentro desse suposto universo existem criaturas colossais e perturbadoras. E bom, para esse vídeo, digamos que eu selecionei a dedo as criaturas mais perturbadoras dentro dessa mitologia. E com a ajuda do meu grande amigo Grey Ackerman, eu separei esse vídeo em digamos que a ordem cronológica desses supostos aparecimentos dos titãs aqui na Terra. E bom, no vídeo de hoje a gente vai adentrar e explorar um pouco esse magnífico universo e a mitologia criadas por Trevor Henderson. E de já eu lhe recomendo que fique em um local confortável, pegue algo para comer e bom, vamos então começar isso. Antes da gente começar a falar diretamente das criaturas, uma coisa muito importante de se ressaltar é que cada criatura que eu citar será falada em digamos que uma suposta ordem cronológica de acontecimentos, onde cada evento acaba que de certa forma desencadeando a outro. E outro ponto que vale ressaltar é que essa suposta Terra em que vemos no universo de Henderson é altamente evoluída em comparação à Terra da nossa vida real, onde digamos que os humanos já são cientes dessas supostas criaturas colossais. E bom, antes de mais nada, existe uma lore onde dá uma suposta origem para a chegada dessas entidades a nosso mundo, onde cita uma criatura chamada Tetsnomon, que mais especificamente se trata de uma segunda lua essa em que serve como um tipo de portal dimensional em que transita as criaturas primordiais ao mundo dos meros humanos. Essa lua, segundo as imagens, seria semelhante a um peixe-diabo negro, onde através dessa luz na ponta de sua cabeça, seria interpretado como a lua, ou seja, o portal de onde vêm as criaturas. E bom, sabendo dessa lore, podemos então adentrar nas criaturas. O primeiro titã a pisar na Terra, conhecido como o precursor da Primeira Guerra. No universo de Trevor, existe uma suposta entidade colossal, conhecida como o precursor da Primeira Guerra. Ele é um dos chamados gigantes, que surgiram na Terra por meio da segunda lua que eu citei anteriormente, e essa suposta entidade teria sido criada pelos louvadores da lua. A criatura possui aproximadamente 53 metros de altura e é considerada uma ameaça apocalíptica, capaz de cruzar vastas regiões distantes em questão de poucos minutos, o que com isso nos demonstra uma agilidade extrema vinda de sua parte. Cita-se que a sua simples presença causou desequilíbrio ambiental, levando a animais migrarem em massa, caso esse que seria um tipo de sinal de que algo terrível estaria por vir ou irá acontecer. Visualmente, a criatura parece uma silhueta humanoide, pálida e colossal, com uma pele levemente acinzentada. E diferentemente dos outros titãs, que possuem membros específicos especializados para capturar os humanos, ou acendê-los como eles chamam, esse ser se limita a simplesmente destruir o que eles consideram indignos, e ele muitas vezes usa apenas as suas próprias mãos. Essa criatura é um ser altamente avançado comparado à tecnologia humana. Então, bom, basicamente não existem armas avançadas o suficiente para nem sequer causar cócegas a esse ser. Então, caso ele decida espalhar o caos e destruição, a única coisa que os humanos poderiam fazer é simplesmente olhar
e esperar o seu fim. A partir das imagens, sugere que o tamanho da criatura pode variar em ocasiões. Em algumas imagens, ele é representado com determinada altura, e em outras imagens, ele pode aparecer simplesmente ainda maior, o que alimenta a ideia de que sua forma pode ser alterada ou percebida de maneira diferente para cada pessoa que o observa. Sobre os seus objetivos, são ditos como ainda desconhecidos. Porém, como a maioria dos gigantes, teoriza-se que seu principal objetivo seria ascender o que eles consideram dignos. E bom, resumidamente, esse negócio de ascender dignos é como se um indivíduo passasse para outro plano espiritual, ou algo assim. O que na verdade seria só mais uma palavra alternativa para dizer que a pessoa literalmente ia morrer. Ou foi um sacrifício para um bem coletivo maior. Logo em seguida, depois da aparição do precursor da Primeira Guerra, depois de um certo passar dos tempos, uma outra entidade um tanto macabra surgiria ao mundo dos mortais, para novamente espalhar o caos e a desordem. Uma criatura chamada Breaking News. O Breaking News é uma criatura colossalmente alta, com cerca de 457 metros de altura e 76 metros de comprimento. A sua aparência é vagamente humanoide, porém retorcida e desfigurada, coberto por uma pele negra que mal reflete a luz solar. Suas pernas e torso lembram a de um humano magro, porém com proporções estranhas, com costelas visíveis, pernas curtas e braços desproporcionalmente longos que quase tocam o chão. Mas o que torna essa criatura verdadeiramente perturbadora é sua cabeça sem traços faciais e um pescoço levemente alongado e torto, que se curva de maneira irregular, dando à criatura um aspecto grotesco, o que seria algo impossível de se fazer para qualquer tipo de ser vertebrado. O Breaking News teria surgido por meio da segunda lua artificial, assim como os outros titãs. O Breaking News aparenta depender apenas de seus próprios braços comuns para qualquer tipo de interação, e sua verdadeira origem permanece envolta em mistério, assim como seu propósito exato aqui na Terra. Curiosamente, a criatura ganhou notoriedade após aparecer repentinamente nas manchetes e jornais de notícia, o que logo foi associado a esse nome, como ele é humanamente chamado. E durante a sua aparição, foi a primeira manifestação de um gigante naquela determinada região, o que logo seria marcado como o início de uma invasão ainda maior, com outras criaturas muito mais perturbadoras. E logo após as manifestações e relatos sobre a criatura The Breaking News, houve, digamos assim, uma pausa nas aparições, até que um certo dia, de repente, duas criaturas surgiriam na Terra. Dia 17 e 18 surgem exatamente ao mesmo tempo, sendo uma a contraparte da outra. Porém, ambos possuem um objetivo em comum: ascender os dignos e punir os impuros. O Titã, conhecido como Dia 17, também conhecido como The Wandering Fate, ou, se você preferir, a Fé Errante, é uma criatura colossal criada por Trevor Henderson, que também pertence ao grupo dos Gigantes/Titãs. E, bom, um detalhe bastante interessante que poucas pessoas se lembram é que o apelido, entre aspas, Dia 17 foi erroneamente dado, utilizado somente por conta do dia no qual a criatura apareceria na Terra. Esta entidade tem como objetivo, como já dito antes, ascender humanos considerados dignos ao, entre aspas, paraíso. E ela possui um comportamento notavelmente pacífico, preferindo levar apenas aqueles que a veneram ou que foram naturalmente, entre aspas, pré-selecionados. Pré-seleção essa que foi feita de um modo desconhecido para os seres humanos.
Dizem que sua simples presença provoca alertas de emergência e mudanças no clima, reforçando mais uma vez sua natureza sobrenatural e perturbadora. Na questão aparência, a criatura se mostrou quadrúpede, com pernas esqueléticas e dobradas, um corpo arredondado e um longo pescoço que se afina ao desaparecer entre as nuvens. E na base de seu pescoço podem ser vistos longos tentáculos que supostamente são usados para capturar várias pessoas ao mesmo tempo. Sua pele é grossa, escura e bastante enrugada, o que lhe oferece uma proteção muito poderosa contra quaisquer ataques de seres humanos. E estima-se que esse titã possua uma altura até 1,5 metro. E, embora sua verdadeira dimensão ainda permaneça desconhecida, devido ao seu enorme tamanho e como o seu pescoço se mistura com as nuvens no céu, a aparência desse titã evoca tanto uma mão divina descendo dos céus quanto uma besta gigante, reforçando o caráter ambíguo entre uma divindade e um monstro. Segundo teorias e confirmações do próprio Trevor Henderson, há indícios de que a fé errante pode se reproduzir, o que possivelmente daria origem a outras criaturas semelhantes a ela. O dia 18, chamado de a Perdição Errante ou, se você preferir, The Wandering Doom, que também é erroneamente conhecida como Dia 18, a criatura é classificada como um dos maiores gigantes/titãs desse universo. Essa criatura é colossalmente esquelética e percorre regiões nebulosas próximas a corpos d'água. Ela possui cerca de 1 quilômetro de altura e uma aparência também quadrúpede. Por muitas vezes, a criatura é confundida como andando sobre a água, o que para nós ainda não é confirmado. A criatura é algumas vezes confundida como se pudesse andar sobre a água, o que para nós seria algo de certa forma misterioso, mas que de certa forma contribuiria para a lore desta criatura. E bem, assim como os outros titãs, sua origem exata é desconhecida, assim como detalhes como peso, habilidades e intenções completas. E bem, tudo o que se tem sobre é a imagem dela e as descrições brevemente citadas. E seu propósito parece mais sombrio do que os outros titãs, pois a mesma simplesmente elimina aqueles que ela considera indignos ou impuros. E isso é baseado novamente naquela pré-seleção desconhecida. E embora seu nome oficial nunca tenha sido revelado, o nome criado pela comunidade, ou seja, The Wandering Doom, é amplamente aceito e utilizado para diferenciá-la de outras entidades semelhantes, especialmente o The Wandering Fate. E, bom, as duas criaturas seriam faces diferentes de uma mesma moeda, já que ambas criaturas compartilham traços físicos como o corpo esquelético e uma forma quadrúpede semelhante. Acredita-se que após o passar de tempos, após outro salto temporal, algumas outras criaturas foram surgindo em datas específicas importantes. Criaturas essas, como o The-Beard Watcher. O The-Beard Watcher é uma criatura conhecida por sua aparência colossal e misteriosa, com cerca de 1,5 km de altura. Criatura essa que também faz parte da Galeria dos Gigantes de Trevor e é uma das figuras mais enigmáticas quando se trata da mitologia no universo de Trevor Henderson. Sua silhueta se destaca por um corpo alongado, pernas dobradas para trás como a de um pássaro gigante, uma cabeça com 4 olhos brilhantes e um membro que lembra antenas, ou algo como um chifre. A presença constante de aves em seu redor
reforçam o simbolismo do seu nome, sugerindo uma ligação inexplicável com o mundo animal, ou talvez um sinal da natureza espiritual, quase que cósmica dessa criatura. Apesar de sua aparência assustadora, o The Birdwatcher não é necessariamente hostil, e escolhe certos indivíduos para serem acendidos. Há algo quase que ritualístico em seu comportamento, como se ele obedecesse um código moral ou um propósito superior, além da compreensão humana. O mais intrigante no The Birdwatcher é sua ambiguidade moral. Ele não ataca sem nenhuma razão, mas também não interfere quando testemunha injustiças, a menos que ele veja algo que o leve a agir com seus objetivos próprios. Muitos o veem como uma entidade observadora, uma espécie de sentinela ou guardião silencioso que registra a conduta da humanidade. Já outros sugerem que ele é parte de um coletivo de entidades que monitoram o planeta, como juízes cósmicos. The Giant Pupter. O The Giant Pupter de Trevor surge como uma presença aterrorizante e intrigante, com impressionantes 100 pés e 30 metros de altura. Esse gigante possui uma pele azul e clara, braços e pernas anormalmente longos com 3 juntas, mãos pequenas com 4 dedos e garras afiadas. Sua cabeça tem um formato semelhante à de uma ave, sem olhos ou bocas visíveis, e apenas um pequeno bico em sua face. O que o torna verdadeiramente perturbador é a sua marionete, um humano ou boneco que ele segura com uns fios que brotam de sua mão, sugerindo que controle ou manipule vítimas como se fossem marionetes. Em termos de comportamento e propósito, essa criatura parece preencher múltiplos papéis dentro dos gigantes. Alguns relatos descrevem ele como um coletor ou aquele que acende as almas dignas aos céus por meio de seus fios, enquanto outros o veem como um destruidor implacável, eliminando os indignos e os transformando em marionetes para atrair ainda mais vítimas. O Giant Pupter seria um dos gigantes que evocam o caos deliberadamente e utiliza de meros humanos como seus peões para espalhar o caos e o medo. Overlock. O Overlock é uma criatura gigante de aproximadamente 35 metros. A sua aparência é predominante, uma silhueta humanoide vista contra a luz no escuro, mostrando um corpo sentado em posição fetal, com pernas dobradas e joelhos próximos a seu torso. Não se sabe se ele possui braços, mas seus grandes olhos brilhantes são claramente visíveis, sendo os únicos detalhes que se destacam contra as sombras que está em volta ao restante de seu corpo. Essa criatura teria supostamente chegado pela segunda lua e teria sido criada pelos chamados Louvadores da Lua. Seu propósito é capturar humanos, digamos que para acendê-los. E embora diferentemente de outras criaturas similares, ela não aparenta ter membros especializados para capturar as suas vítimas, o que sugere que sua interação com humanos indignos pode ser puramente destrutiva. Ou seja, se ela encontrá-los, coisas boas não irão acontecer. Essa distinção o torna único dentro desse grupo ameaçador, já que grande parte das entidades selecionam os dignos de forma indireta, sem sequer nem ter uma única interação entre ambos, sem ser através de seus membros, o que não é o caso do Overlock, já que ele tem que interagir diretamente com os indivíduos, até mesmo tendo que encontrá-los cara a cara. Apesar de seu tamanho e poder, o Overlock não possui um nome oficial, apenas sendo denominado como Overlock pelos fãs por conta de seus hábitos de ter que encontrar frente a frente as suas vítimas. E bom, por fim, a entidade que eu não diria piedosa, mas sim a que trouxe o fim da ascensão na Terra e também o fim dos gigantes dentro desse universo. E vale citar que ele é o maior titã a ser presenciado na Terra, e também
o último a ter chegado aqui, como se ele fosse uma espécie de ponto final a toda essa guerra que estava acontecendo. Behemoth. O Behemoth é uma presença verdadeiramente colossal, estimado em até centenas de quilômetros de altura e comprimento. Ele se assemelha a um réptil gigante que surge atrás das montanhas e neblinas. Sua cabeça sozinha rivaliza com o Monte Everest em questão de tamanho. Ele possui escamas claras, dentes que podem chegar a dezenas de quilômetros e pequenos chifres em sua nuca. Apesar de seu tamanho avassalador, essa entidade não é apenas uma força cega de destruição. Ele é descrito como um titã predador e existe um aspecto benevolente em sua mitologia, que é como eu disse anteriormente, ele surge na Terra para causar a extinção dos outros gigantes. Além de atacar outros gigantes ou consumir montanhas como se fossem alimento, o Behemoth aparentemente protege os humanos, não demonstrando nenhuma hostilidade direta contra eles. E sobre essa entidade, bom, se nem os titãs são capazes de intervir às suas ações, quem dirá meros humanos sensíveis? Os seus poderes incluem invulnerabilidade quase que absoluta, força e agilidade colossal, um rugido supersônico capaz de causar terremotos e uma mordida capaz de perfurar praticamente qualquer substância existente na matéria. O Behemoth é o maior desses titãs, embora existam outras representações menores e mais incertas. O Behemoth dentro do universo de Henderson seria uma criatura quase que divina vinda diretamente da linhagem dos gigantes. Não se sabe se ele veio diretamente da segunda lua ou se é uma criatura de livre ambiguidade. Apenas se sabe que ele é como um profeta que trouxe novamente a paz aos humanos, mas não que isso seja o que ele queria. O único objetivo exato que se sabe é que ele surgiu para dar um fim a tudo e trazer a extinção dos titãs na Terra. E bom, meus caros, obviamente existem diversos outros titãs ou criaturas semelhantes, mas por hoje eu separei as que mais faziam sentido dentro dessa lore da história. E bom, explorar essa mitologia foi deveras interessante, mas por hoje a gente vai fechar essa lista por aqui. Não esquece aí de me seguir ou comentar alguma coisa pro YouTube divulgar esse vídeo. E bom, eu vou ficando por aqui, um abraço do seu Mano Pink e até o próximo vídeo.